Há uma ilusão confortável no mundo digital. Pedimos comida, um carro, um serviço. As plataformas prometem agilidade, inovação e eficiência ao cliente, ao mesmo tempo que propagam a liberdade e a autonomia do trabalhador. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. Por trás dessa promessa, há um novo contrato invisível, o da servidão digital. Vocês acham que é fácil só sair pra rua pra rodar, fazer dinheiro? Não é fácil não, ué. Aí o cara agora bateu na moto, empenou a bengala da moto, quebrou o paralama, empenou o guidão. Se saiu, os caras não tá certo, velho. A gente tá na rua se lascando, velho. Se lascando pra poder conseguir conquistar alguma parada que a gente tem sonho. E aí vai acontecer uma parada dessa, velho. Não é fácil não, velho. O sistema capitalista apresenta uma nova infraestrutura, o capitalismo de plataforma, onde a autonomia é apenas sinônimo de precariedade. As fábricas se tornaram aplicativos, os chefes, algoritmos, e a subordinação, um dado disfarçado de liberdade. Meu grupo de estágio, eu já peguei, eu acho que umas 8 pessoas que são trabalhadores desses dispositivos aí. E você consegue falar alguma coisa sobre eles? Em sofrimento. Assim, a gente observa, dependendo do perfil, né, de cada um deles, obviamente, mas assim, com questões de organização da vida e esse recurso imediato ajudar a botar dinheiro dentro de casa, mas não conseguir entender ou estabelecer uma relação com o seu trabalho, com a sua atividade. Parece que tá sempre fazendo bico. Então, porque o trabalho, eu entendo dessa forma, né? O trabalho, ele é uma fonte de identidade nossa, né? Nos referencia, nos localiza, nos espacializa nas nossas relações com o mundo propriamente, né? E essa atividade, ela não é uma atividade que, embora dê um retorno imediato, muitas vezes financeiro para a pessoa, para garantir a sobrevivência dela, mas não localiza. É como se ela estivesse sempre quebrando um galho, fazendo um bico, até ela conseguir efetivamente. E isso traz muitos efeitos, na minha opinião, para que ela possa assumir a assunção de uma posição subjetiva, assim, eu sou isso, trabalho com isso, faço isso, né? O trabalho, ele é fator de assembramento psíquico, na minha opinião, e isso tem um efeito direto na vida da pessoa. Nossa, Exauridas, cansadas, eu acho que tem uma questão assim muito clara para conseguir minimamente ter dignidade com relação à sua vida. Trabalham muitas horas, assim, privados assim de muitas coisas, né? A exploração não desapareceu, apenas trocou de roupa. Mas essa transformação foi catalisada em um momento de vulnerabilidade da humanidade. Quando o Covid-19 parou o mundo, as plataformas assumiram o controle do tempo. Quando a pandemia chegou, todos sentimos medo, mas não tivemos todos a mesma chance de se proteger. Durante a crise sanitária, o trabalho virou experimento. O isolamento social criou o ambiente perfeito para que o capital testasse novas formas de extração de valor. O home office, o teletrabalho, as plataformas. O resultado? Um trabalhador conectado o tempo todo, mas cada vez mais só. O celular virou o novo relógio de ponto, a notificação, um novo chamado à produção. E a casa, espaço de lazer e descanso, uma extensão da empresa.
Surge assim uma pandemia que, ao contrário da pandemia do vírus, foi silenciosa e invisível, infectando a experiência do trabalho, a uberização. O entregador, ele é visto pela sociedade como prestador de serviço, mas ele não é valorizado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho algumas entregas no particular que eu vou fazer, eu peço o meu preço, que eu acho que é justo eu pedir, a pessoa reclama, a pessoa acha que está caro. Só que ela acha que está caro e ela não pensa que assim, pô, eu estou me expondo realmente à insalubridade. Tem vezes que a gente pedala debaixo de chuva, ou tem vezes que a gente pedala debaixo de um sol escaldante no asfalto. E a gente está correndo esse risco de ser contaminado pelo corona. Então, assim, tem vários fatores que as pessoas não percebem a importância do trabalho e o risco que a gente está passando. Eu nessa pandemia, eu trabalhava geralmente antes 10 horas por dia, agora estou trabalhando cerca de 14 horas por dia para poder compensar o que eu ganhava antes. Corpos cada vez mais exaustos, ansiosos e depressivos. O sofrimento mental em prol da geração de novo. O que será do meu futuro se eu não trabalhar, se a empresa fechar? Porque era um discurso que estava muito presente, né? Se vocês não voltarem, a gente vai fechar, você vai perder o trabalho, né? Era ameaça, claro, né? Nem velada, né? Era uma ameaça declarada. E ante, né, esse horizonte de futuro, um sofrimento muito grande com relação assim, bom, então se eu não volto, eu posso morrer ou eu posso perder o trabalho, né? Um sofrimento muito decorrente deste conflito, né, com relação a não ter opção mesmo, né? Eu volto e corro riscos, né? Mas o novo, no capitalismo, sempre carrega o velho. As formas de exploração do trabalho no capitalismo de plataforma guardam eco dos modelos do início desse sistema. No início do capitalismo, as famílias trabalhavam em casa, produzindo para as fábricas. A externalização do trabalho, aliado ao pagamento por peça, nos quais o operário não tinha vínculo, não tinha direitos e arcava com os próprios custos de seu labor, era a marca da exploração nessa época. Hoje, a história se repete, mas com outra cara. O trabalhador compra sua moto, carro, seu celular, seu plano de dados, seu combustível e recebe por demanda. As plataformas atualizaram o velho truque. Transferem o risco e o custo para o proletário, enquanto concentram o lucro e o controle. Um intermediário entre cliente e trabalhador que burla os direitos trabalhistas deste. O trabalho é bom, só que é muito risco, né? A gente corre risco dia a dia. A plataforma é boa, dá até um dinheirinho bom, né? Mas só é o risco que nós corremos. Você se sente muito refém da plataforma ou você se acha mais autônomo? Ah, mais autônomo, né? Você consegue fazer seus próprios horários? Isso aí, porque isso não tem patrão, não tem nada, né? A gente pega pra fora a hora que nós quiser. Se quiser ligar o aplicativo agora, tá bom. Se quiser desligar, a gente pensa em largar, né? Mas que é muito cansativo, né? Isso, muito O cansativo. dia inteiro aí rodando, é muito cansativo. Você acha que a plataforma poderia fornecer algumas melhorias para melhorar o trabalho de Se vocês? tivesse pelo menos um fixo, né? Dinheiro fixo, o dinheiro não é fixo. A gente faz o que toca, né? Vocês não têm nenhuma diária? Não tem diária nenhuma, não. Tocou, a gente faz. E você acha que a remuneração ela corresponde ao volume de trabalho que você exerce? Você acha que é justo? Eu achava que tem que pagar mais, né? Não é tão justo isso, não. Aham. E são eles que decidem o Eles valor? decidem, o valor é deles. Eles botam o valor ali e te aceita se nós quiser. Um passado repaginado por aplicativos. O moderno e o arcaico se fundem numa mesma lógica: explorar com mais eficiência e menos responsabilidade. O passado não morreu, ele foi digitalizado. Agora, o que está em jogo não é apenas o modo de trabalhar, mas o significado de ser humano no trabalho. Um fenômeno devastador aparece nesse momento: a desantropoformização do trabalho, no qual deixa de ser humano. O algoritmo é o novo gerente. Decide quem trabalha, quanto ganha, quando é demitido.
Esse é o ponto em que o humano se dissolve no sistema produtivo. O trabalhador aparece como obstáculo, descartável, supérfluo. E ela não atinge apenas os motoristas e entregadores, mas também o trabalho de cuidado. O ato de cuidar, talvez o mais humano dos gestos, também foi capturado pela lógica do lucro. O cuidado, que é vínculo e presença, passa a ser medido em horas, cliques e metas. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso. Só sobe se for escada, não limpa vidro por fora. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Se pedir para limpar o quintal, não lava. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. Tua nota cai lá embaixo, você não tem serviço. Aí você arrisca, se cair. O cuidado virou serviço. O outro virou cliente. A empatia virou produto e desempenho. Mas o que acontece com quem trabalha justamente escutando o sofrimento humano? O trabalho do psicólogo sempre foi o espaço da palavra, da escuta, da pausa. Mas na era da desantropoformização, até a escuta foi acelerada. Plataformas de atendimento psicológico prometem acesso fácil e terapia sob demanda. Por trás da tela, profissionais pagos por sessão, avaliados por estrelas, pressionados por metas. O psicólogo se torna mais um trabalhador plataformizado, sem tempo, sem estabilidade, sem vínculo. Enquanto a tecnologia tenta substituir a escuta humana por inteligência artificial, cresce a demanda por compreender os novos sintomas do trabalho. A exaustão, o vazio, a ansiedade constante, a sensação de que o eu já não tem lugar no mundo produtivo. Uma péssima ideia. Mas assim, vamos melhorar a resposta. Não é que é uma péssima ideia, é que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente primeiro precisa entender do que a gente está falando. Então, se a gente está falando de ChatGPT, de Gemini, dessas ferramentas que ficaram populares de 2022, 2023 para cá, elas não foram feitas para isso. Então, se eu entrar agora no ChatGPT lá e começar a utilizar ele como terapeuta, eu estou fazendo uso de uma ferramenta para algo que é muito sério. Quando a gente fala de uso em terapia, a gente está falando de saúde mental, né? E aí eu tenho, dentro do espectro de pessoas que precisam ter acesso à terapia de verdade, eu estou falando de pessoas que estão passando por situações relativamente
leves, vamos colocar assim, uma pessoa que está com alguma dificuldade de entender, por exemplo, o que vai fazer na faculdade, de tentar entender um pouco mais sobre quais áreas vai atuar, mas a gente também está falando de pessoas que têm distúrbios psiquiátricos potenciais, que talvez, às vezes, nem foram diagnosticados ainda. E aí, numa situação dessa, a pessoa já com algum distúrbio grave, como a gente tem visto, aí eu vou dar exemplo agora do que a gente tem visto de relatos, assim, de pessoas com sintomas psicóticos, de pessoas com sintomas depressivos graves, que estão fazendo uso dessas ferramentas por diversos motivos, muitas vezes porque não têm acesso à psicologia, de maneira geral, que a gente não é um fenômeno só brasileiro, e que começam a substituir por uma ferramenta que não foi desenvolvida para isso. A chance, a probabilidade disso virar um problema é grande e é o que a gente também está vendo. A gente já viu alguns casos de suicídio ou de tentativa, não sei nem se a gente pode usar o termo, dependendo do uso que vocês forem dar, porque isso em rede social é derrubado, né, quando a gente fala. Mas, enfim, pensando no documentário, a lógica de utilizar ferramentas que não foram feitas para esse fim é algo que precisa de uma discussão mais técnica. Uma coisa é a gente usar o ChatGPT como ele está lá, e a outra é a gente utilizar ferramentas de inteligência artificial para construir, para desenvolver produtos que vão passar por um processo de validação e que talvez possam ajudar futuros profissionais da psicologia. Isso é outra história, isso faz sentido. Ou pode fazer. Eu acho que elas não dão conta da real demanda que as pessoas buscam. Elas dão conta do que elas querem. E aí a gente vai ter sempre uma questão, na minha opinião, assim. Sobretudo a inteligência artificial, né? Que ela sustenta um diálogo com o sujeito, mas ela não dá conta efetivamente do que o sujeito demanda enquanto sujeito mesmo, subjetividade, né? Então, eu acho que essas plataformas, elas são estratégias mercadológicas que visam vender algo que atenda uma demanda imediata do sujeito, mas ela não efetivamente alcança a demanda de autoconhecimento que o sujeito poderia obter num processo psicoterapêutico, por exemplo, sabe? No momento lá da emergência sanitária, ele quebrou uma barreira da distância, né? E possibilitou que a gente chegasse até as pessoas. E isso fez com que a gente desenvolvesse também, que na época da pandemia aconteceu a tragédia lá em Petrópolis, e do morro desabar, né? As pessoas morrerem, enfim, muitas pessoas ficarem desabrigadas. E nós conseguimos atuar na emergência e desastre no plantão psicológico online. Era difícil chegar lá, o plantão chegou com essa modalidade de atendimento. Eu acho que ela quebra barreiras geográficas. Ela impossibilita, de alguma maneira, eu acho que você consiga fazer uma leitura do ambiente, tal como ele se revela, e do sujeito também, né? Tem essas limitações, a tela não captura, o que no atendimento presencial você poderia capturar. Mas ainda assim é um recurso que possibilita, de alguma maneira, que você alcance espaços que você talvez não pudesse alcançar, né? Nunca se falou tanto em saúde mental e nunca se viveu um tempo tão adoecido. O psicólogo se vê entre dois extremos: ser máquina ou curar as feridas causadas por elas. Para mim é a maneira, ou uma das maneiras mais potenciais e interessantes mesmo, assim, de pensar num futuro onde essas ferramentas podem ajudar a gente. Então, e aí, eu sou suspeito, quero deixar inclusive isso claro, porque eu trabalho também fazendo pesquisa em cima disso e desenvolvendo essas ferramentas. Então tem que considerar que isso pode ser um viés, mas tentando me manter o mais neutro possível para responder para vocês, qual é a lógica? Vamos pensar de maneira bem prática.
Por mais que a gente tenha o SUS no Brasil, e isso tem um alcance muito importante em termos de permitir acesso a serviços de saúde, a gente não tem um número suficiente de psicólogos e psicólogas na rede para atender todas as pessoas que precisariam. E aí a gente pode ser mais específico ainda. Vamos pensar em situações que são os produtos que eu tenho pensado mais e que tenho feito protótipos para desenvolvimento. Em que você tem uma pessoa, uma profissional, tá? Uma psicóloga ou um psicólogo que tem um paciente com TDAH, por exemplo, ou com TEA, ou com alguma outra questão. E no mundo ideal, essa pessoa precisaria, num determinado período de manejo, vir ao atendimento 3, 4, 5 vezes na semana. Por quê? Porque vamos imaginar, vamos personalizar, né? Vamos tornar isso mais concreto. A gente está falando de um pré-adolescente na faixa dos 12, 13 anos de idade, que teve o diagnóstico de TDAH, está com uma dificuldade de aprendizagem, está com dificuldade principalmente da execução das avaliações. Então, uma parte importante desse trabalho envolve uma espécie de simulação do ambiente de avaliação, né? E, inclusive, a possibilidade de colocá-lo ou colocá-la para fazer avaliações num ambiente mais controlado. Só que imagina, mundo bem real, que essa seja uma pessoa que mora, sei lá, em Itatiaia, em Penedo, em Resende. Será que ela tem condição, tanto de agenda quanto financeira, de ir ao consultório, de vir ao SPA, de vir ao serviço de psicologia todos os dias para poder fazer esse trabalho? Então, uma parcela muito importante da população não vai ter essa possibilidade. E aí é onde eu acho que algumas dessas ferramentas têm um lugar muito especial, que é você desenvolver a ferramenta. Então, vamos dar um nome fictício para esse paciente que eu estou falando, de, sei lá, Marcelo. Então, o Marcelo, ele tem essa demanda. E a gente tem uma profissional ou um profissional responsável por ele. Então, vamos, sei lá, chamar de Maria, a profissional responsável. Então, a Maria vai ter um serviço, vai ter uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida e personalizada para o Marcelo, de acordo com o quadro clínico dele, com a demanda dele, mas que vai ser utilizada pelo Marcelo, sob a supervisão dela. Ela colocou todos os dados clínicos do Marcelo, o que ele precisa fazer, para ele fazer em casa, junto com o responsável dele. Então, nessa faixa etária, é claro que isso precisa de muita responsabilidade, isso precisa de várias outras coisas que eu posso até abordar antes. Mas a gente não está falando de algo que o pré-adolescente vai pegar, vai entrar no ChatGPT, não. A gente está falando de um produto personalizado, feito a partir de inteligência artificial, ou com inteligência artificial, que ele vai ter acesso, ele vai fazer aquilo que a Maria programou, ele vai terminar de fazer sob a supervisão do responsável ou da responsável, e assim que ele terminar, ele recebe um relatório para dizer para ele como é que foi o desempenho dele, se foi melhor, se foi pior, ou esquece melhor e pior, como é que foi em relação ao primeiro uso que ele deu. E a Maria, a profissional que está acompanhando, também recebe um relatório quando ele terminar de fazer. Então você tem a possibilidade, então, de você não está substituindo nada, né? O indivíduo não tem a possibilidade de vir, ele deixaria, no mundo real, ele deixaria de ter aquele atendimento, porque ele não poderia vir para o SPA se fosse o caso. E agora ele está tendo um serviço sob a supervisão, sob uma personalização apropriada para o caso dele, de uma maneira que você tenha a possibilidade de aumentar muito o alcance e a eficiência desse tratamento. Então, assim, é claro que no mundo ideal, o que a gente precisaria para fazer isso é um desenvolvimento de ferramenta de inteligência artificial ético, a gente precisa de uma validação clínica de algumas dessas ferramentas, não necessariamente dessa que eu estou falando, essa tem uma discussão mais complicada, mas o que é a validação? Se eu estou usando uma ferramenta de inteligência artificial que tem como papel algum tipo de desenvolvimento de clínica ou de ferramenta diagnóstica, eu tenho que ter certeza de que ela funciona, que ela não traz riscos. Então, isso precisa de etapas de processo de validação. A escuta hoje é um ato de resistência, porque em meio ao ruído das notificações e das métricas, ouvir alguém é lembrar que ainda somos humanos. Com as plataformas, o humano corre o risco de desaparecer de dentro de sua própria expressão com o meio.
trabalho. O problema não é somente econômico, mas existencial. Quando até o ato de cuidar vira produto, o que resta do humano? Talvez o começo da resposta esteja na escuta, na solidariedade, na empatia e na recusa de se tornar algoritmo. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Eu caco meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Posso, disse, vivo ou morro. Porque sou vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte.